Depois de todo esse tempo, será que alguém finalmente vai enfrentar a justiça pelo assassinato do ícone da música Tupac Shakur? Bem, quando a vida é tão grandiosa quanto a do Tupac, quer dizer, uma vida tão grandiosa ser tirada por uma violência sem sentido em uma idade tão jovem, não existe realmente um substituto. Neste momento, advogados estão se enfrentando em um tribunal de Las Vegas, onde Dwayne Keefe D. Davis está sendo julgado por supostamente orquestrar esse crime infame. Mas antes de falarmos sobre as declarações de abertura e o primeiro dia do julgamento, precisamos voltar à vida e ao legado de Tupac Shakur. Eu acho que nunca saberemos quem ele poderia ter sido se tivesse vivido mais de 25 anos. Nos 25 anos em que ele viveu, acho que todos nós sabemos quem ele é. Somente o Law and Crime conversou com a irmã dele, Sekua Shakur, para descobrir quem ele realmente era e o que ela quer que o mundo lembre. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Era a noite de 7 de setembro de 1996, em Las Vegas, Nevada. Mike Tyson tinha acabado de nocautear Bruce Seldon no primeiro round no MGM Grand. A Strip estava lotada. A maior luta do ano tinha terminado, mas algo ainda estava apenas começando. Em algum lugar nas ruas de Las Vegas, um Cadillac branco estava se aproximando. Eu estava no carro com os parceiros, sim, e a gente esbarrou neles. Fomos até o semáforo na Sunset com a Flamingo. O carro parou ao lado de uma BMW preta que levava Tupac Shakur, um dos maiores astros do mundo. A gente pegou os nossos, os first ones. Sam, Acho que o do Luck também. Vida naquela esquina? Isso, uma pequena perseguição. Bum, bum, bum. Pelo menos 12 tiros foram disparados. 4 acertaram Tupac Shakur. E 6 dias depois, em 13 de setembro de 1996, Tupac Shakur foi declarado morto. Ele tinha 25 anos. E por quase 3 décadas, a pergunta que assombrou o hip hop, que assombrou a América, que assombrou uma família foi: quem matou Tupac? Tupac era um irmão, ele era um filho, ele era um artista que mudou a indústria do rap na época. Ele é alguém de quem ainda se fala muito hoje em dia. Nós conversamos com uma pessoa que conhecia. Ele provavelmente melhor do que qualquer outra pessoa, sua irmã, Seth Shakur, Seth, e ela nos deu a visão mais pessoal do homem por trás do ícone. eu acho que o nós universal nunca saberá é quem ele poderia ter sido se ele tivesse vivido mais de 25 anos. Os 25 anos que ele viveu, acho que todos nós sabemos quem ele é. Se você já riu com ele, se já o viu sorrir. É um presente e tocou a sua vida. Ele foi realmente, aos meus olhos, nosso príncipe radiante. Esta é a história de Tupac Shakur e o que sua irmã quer que o mundo lembre enquanto este julgamento finalmente começa. Então, Tupac nasceu como Luzanne Parrish Crooks em 16 de junho de 1971 no Harlem, em Nova York. Mas sua mãe, Afeni Shakur, acabou mudando seu nome. Ela o renomeou como Tupac Amaru Shakur. Esse nome foi inspirado em um revolucionário inca que liderou uma rebelião contra o domínio espanhol nos anos 1700. Afeni Shakur era membro dos Panteras Negras, profundamente envolvida na luta do movimento por justiça e igualdade. E quando ela estava grávida de Tupac, ela estava aguardando julgamento como parte do Panther 21, um grupo de panteras negras acusado de conspirar para explodir delegacias de polícia e outros locais públicos. Ela se representou no tribunal, aliás, e foi absolvida. O pai de Tupac, Billy Garland, também era um Pantera Negra, embora tenha estado em grande parte ausente durante a infância de Tupac. Havia um homem chamado Mutulu Shakur, nascido Gerald Wayne Williams, padrasto de Tupac, que segundo relatos era considerado seu pai. E como um ativista proeminente da libertação negra e líder do Exército de Libertação Negra, ele passou anos na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI antes de cumprir mais de 35 anos em uma prisão federal. E foi essa história que também moldou a maneira como Seth via o sistema de justiça criminal, especialmente quando se tratava do assassinato de seu irmão. Infelizmente, nossa família, por causa da história dos Estados Unidos e da nossa própria história aqui, não tem expectativas ou tem expectativas muito baixas em relação ao sistema criminal. Nunca tivemos nenhuma expectativa de que o sistema criminal fosse
procurar alguém pelo assassinato do meu irmão. Apenas garotos negros, garotos jovens negros, e as vidas ou mortes deles costumam ser ignoradas nos Estados Unidos com frequência. Então, não tínhamos grandes expectativas desde o início. Agora, enquanto crescia, Tupac se mudou muito. Harlem, o Bronx, Baltimore, depois eventualmente para Marin City, Califórnia, e mais tarde Oakland. A família dele enfrentou dificuldades financeiras. Houve momentos em que eles viveram em abrigos para sem teto, mas também havia arte. A mãe dele escrevia poemas, o incentivava a escrever. Ele frequentou a Escola de Artes de Baltimore, onde estudou atuação, poesia e balé. Mesmo adolescente, ele já tinha um magnetismo. A amiga próxima dele daquela época, Jada Pinkett Smith, disse uma vez que sabia que ele era especial desde o momento em que o conheceu. Dizem até que ele lia Maquiavel. A irmã dele nos conta que era a capacidade dele de fazer as pessoas se sentirem vistas e de colocar as experiências delas em palavras que realmente faziam Tupac se destacar. Eu, pessoalmente, acredito que meu irmão foi o espírito da nossa geração. Eu acredito que ele era um ser humano de verdade, que viveu experiências humanas reais. E as experiências que ele viveu, ele tinha sentimentos e emoções reais sobre elas. E ele compartilhou isso com o mundo. E a experiência dele não foi tão diferente da experiência de uma pessoa comum. Todo mundo experimenta dor, tristeza, trauma, perda, alegria, o amor de uma mulher, a raiva de um inimigo ou o cuidado com a comunidade. E porque ele falava de emoções e situações humanas tão básicas, eu acredito que a mensagem dele e o cuidado dele, vou usar a palavra cuidado, sempre serão relevantes. Eu sempre comparo ele a qualquer um dos profetas que qualquer religião queira, sabe? Usar como exemplo de um bom ser humano, um ser humano completo, total. Era isso que ele era. Então, eu acho que todos os seres humanos sempre vão se conectar e conseguir entender as intenções dele. Quando estava no final da adolescência, Tupac Shakur já havia experimentado pobreza, instabilidade, vivendo em uma comunidade afetada pela violência. Mas ele também tinha esse dom incrível de articular o que as pessoas sentiam, mas não conseguiam colocar em palavras. Agora, a carreira de Tupac começou no início dos anos 1990. Primeiro como dançarino de apoio e rapper com o Digital Underground, e depois como artista solo. Seu álbum de estreia, Tupacalypse, foi lançado em 1991. E ficou claro desde o início que aquilo era algo diferente. Não era apenas música de festa. E, sinceramente, era cru, político, raivoso e dolorosamente honesto. Músicas como Brenda's Got a Baby abordavam gravidez na adolescência e pobreza. Trapped falava sobre brutalidade policial. O álbum chamou a atenção do governo da época e, sinceramente, não de uma forma positiva. O vice-presidente Dan Quayle chegou a criticá-lo publicamente, dizendo que, abre aspas, não tinha lugar em nossa sociedade. Mas isso não impediu Tupac. O segundo álbum dele, Strictly for My N-Words, foi disco de platina. Deu a ele seu primeiro grande sucesso, I Get Around, que alcançou a 11ª posição na Billboard Hot 100. A partir daí, ele assinou com a Death Row Records em 1995 e lançou All Eyes on Me. Esse foi um álbum duplo amplamente reconhecido no mundo do hip hop. É um dos mais conhecidos. Trazia músicas como California Love e How Do You Want It. Mas apesar de todo o sucesso, havia tensão. Ele era um homem de contradições, alguém que assinou com uma gravadora comandada por Suge Knight, um homem com supostos laços profundos com a cultura de gangues. Ele falava sobre amor e comunidade na mesma frase em que falava sobre violência e vingança. E para sua família, era essa imagem complicada que fazia parte do que o tornava especial. Quando uma vida como a do meu irmão, o filho da minha mãe, o artista, o filósofo, o ator, o primo, o ente querido. Quando uma vida é tão grande quanto a de Tupac, quer dizer, o peso da vida dele foi tirado por uma violência sem sentido, em uma idade tão jovem. Não existe realmente um substituto. Não existe realmente um olho por olho ou vingança.
Ou um dia vamos nos sentir melhor? Ou vai ficar tudo bem porque ele se foi? É impressionante ver alguém tão amado quanto ele. É impressionante ver alguém que tem esse legado duradouro todo esse tempo depois para pessoas que nem sequer tinham nascido, que nem sequer conheciam, que não eram da época do Tupac. E, aliás, deixa eu dizer, estamos meio limitados aqui no Sidebar em relação ao quanto podemos mostrar pra você, sabe? Cada página de cada documento, ou cada minuto de uma declaração de abertura ou argumento final. Então, desenvolvemos os arquivos de casos do Law and Crime Plus. Você acessa o aplicativo Law and Crime Plus na seção de arquivos de casos. Temos todos os grandes casos que estamos cobrindo, incluindo o Tupac. E isso é basicamente abrir o cofre de evidências. Assim, você pode inspecionar, por exemplo, imagens brutas de câmeras corporais, chamadas para o 911, fotos da cena do crime e gravações completas dos julgamentos, tudo em primeira mão. Você também tem streaming sem anúncios de todos os seus programas favoritos do Long Crime e da Curt TV. Então veja o quadro completo por um mês inteiro de graça. Acesse longcrimeplus.com, insira o código promocional SIDEBAR. Comece a explorar hoje mesmo. Certo, vamos voltar para isso. À medida que a fama de Tupac crescia, também aumentavam as controvérsias. A rivalidade entre a costa leste e a costa oeste dominava cada vez mais o hip hop e a mídia. Tupac se viu no centro disso tudo. Aparentemente, ele teve um desentendimento com o Notorious B.I.G., que já foi um grande amigo. Houve faixas de provocação, houve supostas ameaças públicas, havia muito barulho naquela época. Mas é aqui que as coisas ficaram complicadas para muita gente. Parte da cobertura da mídia reduziu Tupac a apenas mais um suposto rapper de gangue, perigoso, violento, o que alguns rotularam como um produto das ruas sobre as quais ele cantava. Mas outros argumentariam que ele era na verdade um jovem tentando lidar com a fama, a violência e a pobreza. E também tinha a atuação dele, então Tupac participou de vários filmes, Juicy, Poetic Justice, Above the Rim, Gridlock, e em 1996, Tupac Shakur era possivelmente o rapper mais famoso do mundo inteiro. All Eyes on Me tinha alcançado quíntupla platina. Ele estava em todo lugar, capas de revistas, filmes, MTV e nos noticiários. Mas os holofotes estavam ficando mais intensos. A rivalidade entre a costa leste e a costa oeste tinha se transformado em algo muito mais sombrio. Tupac acabou se envolvendo nisso. Sua rivalidade com o Notorious Big se tornou um conflito marcante no hip hop. E se você se lembra, Tupac já havia sido baleado antes de 1994. Ele foi assaltado e baleado 5 vezes no saguão de um estúdio de gravação em Nova York. Ele sobreviveu, mas essa experiência teria mudado ele. Então veio aquela noite fatídica, 7 de setembro de 1996. Então, Tupac Shakur estava em Las Vegas com Suge Knight assistindo a luta do Mike Tyson no MGM Grand, e de acordo com a polícia, foi isso que aconteceu naquela noite. Membros do Southside Compton Crips, que incluíam Dwayne Davis, junto com seu sobrinho, Orlando Anderson, também estavam presentes no mesmo evento. Quando ambos estavam saindo da luta, membros da Death Row Records avistaram Orlando Anderson perto de um conjunto de elevadores dentro do MGM e, naquele momento, eles começaram a chutá-lo e socá-lo perto desse conjunto de elevadores. Agora vou mostrar imagens das câmeras de segurança do hotel, como muitos de vocês já viram relacionadas a esse incidente. E nessas imagens vocês verão Tupac Shakur, que está usando uma camisa brilhante de cetim, junto com Marion Suge Knight, que é um homem grande usando um terno marrom, agredindo Orlando Anderson com socos e chutes. Após esse incidente, vocês verão a segurança do hotel intervir. E então eles vão deixar a área da briga. Mal sabiam que é justamente esse incidente aqui que acabaria levando ao tiroteio de retaliação e à morte de Tupac Shakur. O que aconteceu em seguida está bem documentado. O tio de Anderson, Dwayne Kathy D. Davis, aparentemente também estava no MGM naquela noite, embora agora ele pareça contestar ter estado em Las Vegas. De acordo com os promotores, Davis elaborou um plano de retaliação, supostamente conseguiu uma arma, entrou em um Cadillac branco com Anderson e outros 2 homens e saiu à procura de Tupac e Suge. Por volta das 23h15, o Cadillac emparelhou com a BMW de Tupac. Isso foi no cruzamento da Flamingo Road com a Koval Lane. Pelo menos 12 tiros foram disparados. Tupac foi atingido 4 vezes, 2 no peito, uma no braço e uma na coxa. Uma dessas balas perfurou o pulmão dele. Agora, Suge aparentemente foi atingido de raspão por estilhaços, mas sobreviveu a isso. Tupac foi levado às pressas para o Centro Médico Universitário em Las Vegas. Ele passou por uma cirurgia. Ele foi colocado em coma induzido. E por 6 dias, o mundo esperou. E no dia 13 de setembro, às 16h03,
Tupac Shakur foi declarado morto aos 25 anos de idade. E para a família dele, essa perda trouxe outra coisa. Trouxe à tona outra constatação dolorosa. Talvez eles nunca descobrissem quem matou o Tupac. Quando Tupac morreu, era setembro de 96. Eu estava prestes a fazer 21 anos. E eu fiz 21 anos em outubro. E mais tarde naquele mês, apenas um mês após sua morte, o caso do assassinato dele foi tema do programa Mistérios Não Resolvidos. Isso significa para mim, e nos mostrou, como uma jovem mulher, que o caso já estava encerrado e, você sabe, já considerado insolúvel. E isso foi apenas um mês após sua morte. Por anos após a morte de Tupac, esse caso parecia congelado no tempo. Os investigadores acabaram identificando 4 homens como os ocupantes daquele Cadillac branco, supostamente Orlando Anderson, Terrence Brown, DeAndre Smith e Dwayne Keefe D. Davis. Mas não havia provas suficientes para apresentar acusações, e um a um, os outros homens naquele carro morreram. Anderson foi morto em um tiroteio relacionado a gangues em 1998. Smith morreu em 2004, de causas naturais. Brown foi morto em um tiroteio em 2015. Então restou apenas uma pessoa viva que supostamente estava naquele Cadillac, Dwayne Keefe D. Davis. E KFD começou a falar. Em 2008, sentou-se com as autoridades, incluindo uma força-tarefa que investigava o assassinato de Tupac. E nessa entrevista, de acordo com os investigadores, ele descreveu seu papel no tiroteio, como conseguiu a arma, como estava no carro, como passou a arma para o banco de trás. Mas a entrevista fazia parte do que é chamado de acordo de colaboração. Basicamente, é um acordo em que alguém compartilha informações em troca de imunidade, ou pelo menos com o entendimento de que essas declarações não serão usadas contra ele. Então chegamos a 2019. Davis publicou sua autobiografia. Ela se chama Compton Street Legend. Deu entrevistas promovendo o livro e descreveu a noite do tiroteio em detalhes vívidos. Ele falou sobre estar no carro, sobre a arma, sobre a perseguição. Eu entrei no carro com os parceiros, sim, e a gente esbarrou com eles. Fomos até o semáforo na Sunset com a Flamingo. E o cara estava agindo como se estivesse em um desfile ou algo assim. E aquele BMW com o pessoal pendurado na janela. Ei, é o Tupac! É o Tupac! E aí começaram a gritar por ele. E a gente teve que ir lá. Chegamos do lado dele, sim. Então vamos falar sobre isso. Então vocês foram à loja de bebidas e aí, acho que você disse no livro, Big Meech estava com você, tipo, não. Isso foi um erro de impressão. Esse foi um erro de impressão. Vamos dizer que sim. Entendi. Então, você estava na van. Vocês foram até a loja de bebidas para pegar algumas garrafas e tal. E aí, você estava na van, mas depois entrou no carro com o Baby Lane. Sim. Certo. Então vocês entram. E aí vocês estão indo de volta para o Carriage House, era isso? Sim, a gente estava indo de volta para o nosso quarto. Para os quartos. E aí você vê esse séquito ou caravana. Sim, todo sim, mundo. Sim. Esse era o acordo. Foi Pog. Sim. Ele estava pendurado na janela. E a gente chegou junto ao meio-fio e eram tipo 13 carros, todos pretos também. Acho que o Suji tinha uma coisa por carros pretos naquela noite. Então a gente foi atrás deles e a gente viu eles e aí foi isso. E eu li no livro, você disse que parecia que vocês chegaram e estavam prontos para agir. Usa a região aqui. Parecia que ele estava pronto para agir. Veja agora, nós conseguimos, nós somos os primeiros. Sim. Acho que o Luck é um deles. Viram naquela esquina, isso, uma pequena perseguição. Bum, 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 vieram os tiros e nós revidamos. Pulamos fora daquilo, apontei a arma para o carro dele. Agora é o seguinte, em Nevada, pela lei, você pode ser acusado de assassinato, mesmo que não tenha puxado o gatilho. Basicamente, ajudar e ser cúmplice já é suficiente se você ajudar a planejar ou facilitar o crime de alguma forma. E Davis supostamente já havia dito que estava no carro, que fazia parte do plano. Bem, pela lei de Nevada, e essa é a lei na maioria dos estados deste país, você pode ser acusado de um crime, seja estando diretamente envolvido ou sendo um cúmplice. Nós temos uma lei sobre auxílio e cumplicidade, que determina que, se você ajudar alguém a cometer um crime, pode ser considerado igualmente culpado. Então o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas trabalhou para montar seu caso. E
E foi em 29 de setembro de 2023, mais de 2 décadas após Tupac Shakur ter sido morto, que a polícia de Las Vegas finalmente efetuou uma prisão. 27 anos. 27 anos. Há 27 anos, a família de Tupac Shakur espera por justiça. Estamos aqui hoje para anunciar a prisão de Duane Keith Davis, de 60 anos, também conhecido como Keffe D, pelo assassinato de Tupac Shakur. Duane Keffe D. Davis foi acusado de homicídio com arma letal com a intenção de promover, favorecer ou ajudar uma gangue criminosa. Essa prisão foi manchete no mundo todo porque finalmente houve um avanço em um dos casos não resolvidos mais famosos da história americana. Então, pelo que te pegaram, cara? Maior caso da história de Las Vegas. É mesmo? É. Tipo recente? Olá. 7 de setembro de 1996. Não. Uau. Isso é muito tempo. Isso é daqui a muito tempo. Não. Não. Sim, ainda não era detetive, mas sim. Isso ainda vai demorar muito, cara. O que foi isso? 20 e poucos anos? Não, mais do que isso. Devia ter levado um tempo pra ele também. Eu não tô preocupado com isso. Eu não tenho medo. Então, o julgamento de Duane Keffe D. Davis está começando. E depois de anos de manobras legais, pedidos para excluir provas e questionamentos sobre se as próprias palavras de Davis poderiam ser usadas contra ele, um júri foi selecionado. 6 homens, 10 mulheres, 4 delas suplentes. Eles vão decidir o destino da única pessoa já acusada pelo assassinato de Tupac Shakur. Agora, Davis se declarou inocente. Ele é inocente até que se prove o contrário, a defesa dele. Argumentou que suas memórias foram ficcionalizadas, que ele não puxou o gatilho, que ele acreditava que suas declarações anteriores para as autoridades estavam protegidas, que tudo que ele disse foi apenas exagerado ou inventado para vender um livro. Mas o juiz aparentemente decidiu que Davis assumiu o conteúdo do livro como seu, que suas declarações públicas podem ser usadas contra ele. Os argumentos do pedido do réu não demonstram imprudência intencional, mas sim má conduta exigida no caso France versus Delaware. Eles também não mostram que a conclusão dos fatos imputados teria impedido uma boa decisão de classe. O mandado foi executado conforme a autorização judicial. Não há indícios de má-fé e tal questão não se justifica aqui. A moção está negada. Estado, prepare a ordem. Acreditamos que a promotoria deve convocar entre 35 e 45 testemunhas. Agentes da lei, especialistas em gangues e possivelmente membros da própria família de Tupac. Suge Knight também está na lista de testemunhas, embora ele tenha dito que não quer testemunhar. Ele disse à ABC News na semana passada que subir ao banco das testemunhas é, abre aspas, pior do que pegar uma arma e atirar na cabeça daquele homem. Ele disse que não seria responsável por mandar outro homem para a prisão pelo resto da vida dele. Mas Davis, sim, ele pode pegar a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional se for condenado. E vou te dizer, numa jogada estratégica, ele abriu mão do direito de deixar o júri decidir sua sentença. Sim, se ele for considerado culpado, quem vai decidir a punição dele será o juiz. Se for homicídio em primeiro grau, tem que ser uma sentença igual e consecutiva de 20 anos à prisão perpétua, ou prisão perpétua sem possibilidade. Bem, uma sentença de 20 a 50 anos. 20 anos à perpétua ou perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então isso ficaria a critério do juiz na sentença, independentemente do que o júri decidir. Mas para a irmã de Tupac, Seth Sakiwa Shakur, esse julgamento não é sobre vingança. Onde eu encontro justiça é em todas as pessoas que foram inspiradas por ele. Todos os médicos, pessoas da área jurídica, todos os advogados, os médicos, os professores, os artistas, os novos filósofos que surgiram e que foram inspirados por Tupac, que mantêm o nome dele, sua energia, sua integridade e sua visão para o nosso povo viva, ou para os seres humanos viva. Isso é justiça. O fato de que o impacto ainda abala, comove e molda este mundo. Isso é justiça. Mas minha mensagem para eles, quem quer que vocês sejam, é obrigada por confiarem nele, obrigada por acreditarem nas palavras e nas intenções dele. E colocarem isso em prática na vida, continuando o legado dele de amor, luta e resiliência.
Este julgamento está previsto para durar cerca de 4 a 5 semanas e nós vamos acompanhar cada momento, transmitindo todo o julgamento no nosso canal Law and Crime Trials. E aqui no Sidebar vamos fazer resumos dos maiores momentos de cada dia. Espero que você possa nos acompanhar. Isso é tudo que temos para você agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você também pode nos assistir no Peacock, da NBC. Se quiser me acompanhar, X, Instagram, meu programa na News Nation de SWeb Live de segunda a sexta, às 23h, no horário do leste dos Estados Unidos. Até a próxima, tchau!